Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo, eu sou o Fábio Hermano. Vamos a partir de agora falar do jogo de ida da final do Campeonato Paraibano em Souza, no estádio Marizão. De virada, o Botafogo venceu o Dinossauro por 2-1 e se aproxima do título estadual. Claro, tem o jogo da volta, tem toda a segunda partida no Almeidão, mas o Botafogo está com uma mão na taça. Claro, o Lisca, o elenco, a diretoria não podem ter esse pensamento, até porque isso pode contaminar os jogadores e ir para campo no segundo jogo. Mas vencer fora de casa por 2-1, ainda mais esse time do Botafogo que tem jogadores cascudos, é um time experiente, me faz crer que o Botafogo está muito perto do título estadual. E é fato que o Botafogo nunca esteve tão perto de ser campeão desde o último título, que foi 2019. De 2020 para cá, o Botafogo nunca chegou ao último jogo, ainda mais em casa, precisando apenas de um empate para levantar a taça. Então o Botafogo nunca esteve tão perto de voltar a ser campeão paraibano. Vamos falar do jogo? E aí no final do vídeo eu projeto e falo um pouco mais da expectativa para o segundo jogo, mas vamos focar aqui nesse jogo de ida. Um jogo onde o Botafogo fez uma ótima exibição, tá? Eu acho que o Botafogo, claro, teve momentos melhores, outros momentos piores, mas eu acho que no recorte geral foi um grande jogo. Cara, jogar contra o Souza no Marizão não é fácil. Não é fácil. Historicamente, qualquer equipe tem dificuldades, seja time de Série A ou time de Série D. O Souza é um time difícil de se enfrentar no Marizão. E o Botafogo hoje começa se impondo, faz 10 minutos iniciais perfeitos. Assim, faltou o gol, só não foi perfeito porque não marcou o gol. Mas conseguiu criar 4 chances claras em 9 minutos. A primeira com o Felipe Azevedo, bola enfiada, ele divide lá com o Moisés, goleiro do Souza. Um segundo chute do Nenê, que o Moisés faz uma bela defesa, e depois, ali praticamente no mesmo lance, o Rodolfo cara a cara chuta, o Moisés defende e a bola sobra para o Felipe Azevedo, que meio desequilibrado acaba chutando para fora. Então o Botafogo começa se impondo, começa ganhando o meio de campo, começa ganhando a segunda bola, começa pressionando a saída do adversário, dificultando a saída de bola do Souza, e poderia ter sido premiado com um gol. Perdeu 4 gols que poderiam ter feito a diferença. Poderiam fazer falta. Não fez falta porque no final das contas o Botafogo venceu. Alguém pode até dizer, mas se tivesse feito aquele gol seria 3-1, não sei, né? Às vezes quando o time abre o placar 1-0, o jogo já muda de configuração. Então não vou afirmar que se o Botafogo tivesse aberto o placar ali com 5 minutos, o Botafogo também faria mais 2. Enfim, a história do jogo muda. Mas poderia ter feito falta. O Botafogo consegue virar no segundo tempo, mas esse recorte inicial que foi muito bom, teria que ser aproveitado. Não poderia o Botafogo fazer os primeiros minutos que fez, criar as chances que criou e não marcar nenhum gol. E aí o Souza começa a equilibrar o jogo. Depois ali dos 10 minutos, o Botafogo ainda tem um certo domínio, mas sem conseguir criar chances tão claras como no início da partida, mas a partir dali dos 20 minutos, o Souza começa a criar chances, Teve uma chance do Kiko, que o Luiz Daniel defende, teve um chute cruzado que passa ali na pequena área e se perde na linha de fundo, e aí tem o gol do Souza numa falha do Luiz Daniel, uma bola levantada na área, que é basicamente o que o Souza consegue entregar em termos ofensivos, é bola longa e cruzamentos, chute de fora da área, e nessa bola longa, um lançamento lá para dentro da área, o Luiz Daniel se precipita, é fato, ele não deveria ter saído do gol, ele poderia ter ficado no gol, já que o Ian Souto já estava ali com o Marcelo Duarte na marcação, mas o Luiz Daniel quis sair, chega atrasado, o Marcelo Duarte chega antes e faz 1-0
pro dinossauro. E aí o Botafogo sente o gol, né? Depois que você tem 4 chances claras, não aproveita e seu adversário, num balão para a área, faz o gol com o seu goleiro falhando, pô, dá uma murchada, né? Dá uma abalo psicológico. Pode ser os jogadores mais experientes do mundo, mas dá uma diminuída na confiança. E aí o Botafogo não consegue empatar, até fica com a bola, tem o gol anulado do Rodolfo, cruzamento, acho que foi do Eric, né? Cruzamento do Eric, e aí um lance muito ajustado, tá? É um lance muito difícil. Tem frame que eu acho que tá legal, tem frame que eu acho que tá impedimento. Eu não sei nem se o VAR teve certeza. Eu acho que o VAR foi com a galera do campo. A galera, pô, o árbitro deu impedimento com a bola rolando. É muito difícil ver aqui, né? Porque um framezinho na hora do lançamento pra lá e pra cá muda muita coisa. Muda muita coisa. Mas enfim, o juiz anulou o gol. Também não dá pra reclamar desse gol porque realmente é um lance muito ajustado, tá? Então, e como o juiz também deu impedimento no ao vivo, não dá pra reclamar. No segundo tempo, o Botafogo volta buscando o gol, sem a mesma intensidade de outros jogos, né, que o Botafogo sempre voltou até já criando chances muito claras, já sufocando o adversário. O Botafogo nesse jogo, por exemplo, ele foi crescendo à medida que o tempo foi passando. Teve algumas chegadas antes do gol, mas o gol vinha amadurecendo. Né? O Botafogo não estava criando tantas chances, mas controlava o jogo. O Souza também só chegava ou em chute de fora da área, ou bola cruzada, também sem muito perigo. E o Botafogo empata, né, num levantamento do Bull para a área. Ian Souto foi fundamental porque ele dá uma bicicleta e essa bicicleta se transforma num passe perfeito para o Rodolfo, que com tranquilidade toca para o Felipe Azevedo fazer 1-1 e o Botafogo empata o confronto. O bom de ter jogador decisivo, jogador experiente é esse, porque os dois ali, praticamente cara a cara com o goleiro, tiveram tranquilidade, um para dar o passe e outro para finalizar sem chances para o goleiro adversário. Perderam gols no primeiro tempo, perderam, mas se redimiram com esse gol de empate. E aí o Botafogo se impõe, tá? Acho que o Botafogo vai em busca do segundo gol. O Botafogo não fica satisfeito com o empate. Claro, o Botafogo também não sai adoidado, né? É um time que também começa a escolher os momentos de atacar. Mas as substituições acabam surtindo efeito, né? O Nenê cansou, aí teve que colocar o Giovani. Eu acho que realmente não dava para sacrificar o Nenê até o final do jogo. Ele claramente ali na etapa final já não estava conseguindo entregar. E o Botafogo faz o segundo gol numa jogada trabalhada, uma bela jogada. Varela para o Eric, e aí o Giovani devolve para o Eric. E o Eric dá um passe para trás, passa ali pelo primeiro jogador, que eu acho que é o Nardini, e o Atamoto, que também entrou no segundo tempo, faz o segundo gol. Uma finalização difícil, tá? Porque tinha muita gente na frente dele, assim, não era uma finalização fácil, não. E ele chuta bem, tinha muita gente no gol, tava sem o goleiro no gol, mas tinha muito jogador do Botafogo, né, jogador do Souza, e ele consegue uma finalização que não bate ninguém, bate na rede, e o Botafogo faz 2-1. O Botafogo conseguiu aproveitar o contexto. Quem viu o vídeo do sábado que eu gravei, eu falei, é uma chance de ouro do Botafogo até vencer o jogo. Porque vai pegar um Souza desgastado. O Souza jogou quinta contra o CRB. Teve jogo contra o Campinense no domingo, também fora de casa. No outro meio de semana teve jogo em Recife contra o Santa Cruz, também pela Copa do Brasil. Então era um time que vinha numa maratona mais desgastante do que o Botafogo, que só treinou na semana. Então era uma oportunidade do Botafogo aproveitar. E o Botafogo acabou aproveitando no segundo tempo, onde de fato é o momento do jogo onde o desgaste acaba ficando mais acentuado. No primeiro tempo as coisas ainda estão muito iguais. Apesar da maratona do Souza, esse impacto no primeiro tempo acaba não sendo muito grande.
Mas à medida que o segundo tempo vai passando, os jogadores começam a sentir um pouco mais a perna pesada e o Botafogo aproveitou isso. Né? O Botafogo aproveitou, acho que foi um jogo no geral muito bom do Botafogo. E até com jogadas trabalhadas, o Botafogo conseguiu fazer boas jogadas lá, não foi um time que só cruzou bola na área, enfim, só foi pro abafa, não, o Botafogo trabalhou. Né? O segundo gol é uma jogada trabalhada, teve outras jogadas trabalhadas também no primeiro tempo. Então foi uma atuação muito satisfatória lá no Marizão. Botafogo sai na frente. Eu acho que o Botafogo deixou uma ótima impressão. Claro, tem recortes do jogo que o Botafogo não foi tão bem. Né? Depois que perde as chances ali no primeiro tempo, o time vai caindo de rendimento na etapa inicial. No segundo tempo, ele não consegue se impor logo de cara, mas à medida que o tempo passa, o Botafogo vai melhorando e criando as chances mais perigosas. Então o Botafogo de fato mereceu. Né? Porque o Souza, qual foi a chance clara que o Souza criou? Muito pouco também. Foi muito mais bola longa, chute de fora, cruzamento da área, foi basicamente isso. Né? E também tem mérito do Lisca. Pela escalação, mudou o esquema. Hoje foi com 3 volantes, como eu também já previa e já também sugeria no vídeo pré-jogo. Jogar com 3 volantes para encorpar o meio de campo e deixar os jogadores da frente com mais liberdade e, consequentemente, com menos responsabilidade defensiva. Isso funcionou muito naqueles primeiros 10 minutos. Né? O Botafogo ganhou o meio de campo do Souza. O Botafogo ganhou muito a segunda bola. A pressão funcionou muito ali, a pressão na saída de bola. Todo mundo muito concentrado, todo mundo apertando. E funcionou muito bem ali naqueles minutos iniciais do primeiro tempo. Sobre as escolhas no time titular, Luiz Daniel falhou no gol, falhou, mas eu acho que teria que ter sido ele mesmo o titular. O Fracaro, não dá para ter confiança no Fracaro em jogos decisivos como são essas finais. Até vi muita gente reclamando do Luiz Daniel, cara, eu achei que ele falhou no gol, acho que ele foi precipitado, mas no geral, no jogo, ele foi bem, até em bolas aéreas, sobretudo no segundo tempo, né, quando o Souza acabou cruzando mais. Eu acho que tem que ser mantido também para a final. O Eric voltou ao time titular, não dava para o Lucas Sena jogar uma final, um jogador muito abaixo, ficou muito claro no jogo contra o Serra Branca. E aí teve a surpresa do Varela, e, enfim, a gente tem que aplaudir o Varela, que jogou machucado. Thalisson se machucou durante a semana, a gente nem sabia dessa informação, né? Soube só ali quando o Botafogo soltou o press kit do jogo. E como só tinha o Varela ou o Caio Garcia, né, que é um jogador muito jovem, enfim, sem tanta minutagem no futebol profissional, o Varela foi pro sacrifício e fez um jogo bem honesto. Né, fez um jogo bom na partida de hoje. Então, enfim, o Botafogo hoje teve muitos méritos. Aí em relação à escolha ofensiva, até eu escolheria o Dourado no lugar do Rodolfo. Eu acho que aqueles gols que o Botafogo perdeu no início, o Dourado não perderia com a confiança que ele carregou do jogo passado. Mas entendi a escolha pelo Rodolfo por ser um jogador que consegue dar uma dinâmica melhor. Né? O Rodolfo é um centroavante que também é ponta, que joga muito como ponta, né? Jogou muito como ponta nos últimos anos. Então ele consegue dar uma dinâmica melhor, ele consegue trocar de posição, às vezes abrir pelo lado e chegar como centroavante, até porque é mais jovem, tem mais fôlego. Então entendi também essa escolha do Lisca. Apesar de preferir o Dourado, não dá para dizer que a escolha do Lisca foi infundada. Ele tem argumentos para escolher o Rodolfo. É um jogador que na pressão, na saída de bola do adversário, consegue preencher melhor os espaços. Então, o Lisca hoje foi muito bem no esquema tático, nas escolhas, manter o Luiz Daniel, voltar com o Eric, que inclusive fundamental no segundo gol. Né? É um jogador que eu acho que a torcida pega muito pesado. Eu acho que o Eric erra, o Eric vai mal, mas assim, como vários outros jogadores do elenco, eu acho que o que pesa em relação ao Eric é porque ele está há mais tempo aqui, né? Então a cobrança nele acaba sendo maior, porque se ele está há mais tempo, ele tem mais jogos ruins do que quem chegou esse ano, por exemplo. Mas assim, lateral é uma posição difícil. O Lucas Sena não é
Não é um jogador que vai competir com o Eric por posição. O Eric é muito melhor. O Lucas Senna você não espera nada. Cara, o Eric era a reserva do lanterna da terceira divisão do campeonato japonês. E contra o Serra Branca se mostrou limitadíssimo. O Eric, você consegue esperar alguma coisa. Você consegue esperar que ele crie alguma jogada efetiva ofensivamente, como ele criou nesse jogo, como criou no clássico contra o 13. Então, também outra escolha acertada do Lisca. Então, eu acho que o time está de parabéns. Acho que o time se entregou, o time até sentiu o gol ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo já conseguiu focar, conseguiu ter tranquilidade para fazer a virada. E agora é uma semana para não entrar no oba-oba. Agora já encerrando a análise do jogo e focando mais na volta. Eu acho que o Botafogo não pode entrar no oba-oba, o diretoria, elenco e comissão técnica, tá? Eu acho que a torcida pode estar confiante. Eu acho que o torcedor pode... eu acho que agora vai. Eu acho que o torcedor tem esse direito. Mas quem tá lá dentro, quem vai entrar em campo, tem que estar com a mentalidade que tá 0-0, que o próximo jogo vai ter que jogar para vencer, que não pode cometer erros bestas, não pode ter uma expulsão besta, não pode ter um erro individual que gere gol do adversário, enfim. Porque é um gol só de diferença. É muito para uma final, sobretudo quando a segunda parte vai ser em casa, mas é um jogo só. E o Souza, querendo ou não, foi um time que venceu o Botafogo nos últimos 2 jogos. Não venceu, né? Não conseguiu vencer, mas assim, conseguiu levantar o título no Almeidão. E é um time que tem a missão cumprida. Então, mesmo perdendo o jogo, é um time que está leve. E o Botafogo vai ver um Almeidão lotado. Muitos jogadores nunca viram um Almeidão tão lotado como estará no sábado. Então, isso pode pesar para alguns atletas. Para outros, não. Até acho que para o Nenê, para o Felipe Azevedo, para o Rodolfo, para o Dourado, isso tende a pesar menos. Mas, não sei, os jogadores da defesa ali que são mais seguros, né? E que são os jogadores onde eles não podem errar, que se eles erram, a chance de gerar um gol para o adversário é muito alta. Isso pode acontecer, né? Como já aconteceu em outros anos. Então, tranquilidade, jogar o próximo jogo também como uma final e não apenas como um jogo para cumprir tabela para vencer o título, tá? Eu acho que o Botafogo só perde esse título para ele mesmo. A minha visão é essa. O Botafogo só perde para ele mesmo depois desse 2-1, só com, enfim, uma falha grotesca, ou um time sentindo muito a pressão do jogo. Fora isso, eu tenho a convicção que o Botafogo vai ser campeão. Tá? Mas, repito, jogadores, comissão técnica e diretoria, eles têm que encarar que nada tá ganho mesmo, que tá longe o título, que ainda falta metade da final e que o Botafogo tem que encarar como encarou esse primeiro jogo. Encarou muito bem a imposição inicial, a concentração inicial. Claro que vai ter momentos do jogo que o time vai jogar um pouco menos, o adversário vai se sobressair, isso é natural. No futebol, né? Dificilmente um time mantém a superioridade dos 90 minutos, né? A não ser um Bayern de Munique da vida, um PSG, um Barcelona, um Real Madrid. Mas um time de Série C contra um time de Série D, claro que vai ter essa alternância de momentos melhores no jogo de um time ou de outro, mas hoje o Botafogo, os melhores momentos do Botafogo no jogo foram muito melhores do que os bons momentos do Souza no jogo. Então o Botafogo fez a sua superioridade técnica prevalecer, fez a questão física prevalecer e trouxe o resultado, trouxe a vitória. E agora é concentração e não entrar no oba-oba para confirmar o título nesse sábado, que certamente terá o Almeidão lotado. Certamente, eu acho que vai ser o maior público, talvez, desde aquela final da Copa do Nordeste, né, contra o Fortaleza. Certamente será o maior público desde lá. E a gente confia, né, que esses jogadores entendem a responsabilidade, entendem o que tem que fazer para o Botafogo ser campeão paraibano mais uma vez e quebrar esse tabu, né? Chega de não conseguir manter a hegemonia estadual. É isso, valeu, tamo junto. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima.